Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Esse programa é feito com o maior carinho para você, por isso participe. Você já sabe, você encontra mais conteúdo sobre o tema debatido aqui no estúdio, nas nossas postagens no Facebook, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. Por isso, passa lá, curta, compartilhe, envie as suas questões que a gente responde para você, viu? E o tema de hoje é extremamente importante, é necessária a discussão, não é um tema localizado do Brasil, a gente durante o programa vai ver que é uma questão que ela é global, né? Vários países passam por isso. Hoje a gente vai falar sobre as relações que, enfim, existem muitas vezes de forma sutil, né? No mercado de trabalho e o papel da mulher nesse mercado de trabalho. Olha só, teto de vidro. Esse é um nome dado a um fenômeno que dificulta a ascensão das mulheres aos cargos de chefia no mercado de trabalho. Ou seja, as mulheres crescem até um determinado posto, até um patamar, ela tem uma ascensão, sobe, né? Enfim, tem uma promoção, sobe, mas ela esbarra num teto de vidro, que está ali. É aparentemente invisível aos olhos de todos, mas ele está ali, ele existe. Então, essa ascensão ela só chega até um determinado ponto. E, ao mesmo tempo, esse teto de vidro expõe determinadas fragilidades, né, entre aspas, que acabam fortalecendo, remarcando, né, sinalizando os estereótipos. E aí, os números apontam. Eu quero trazer para vocês o seguinte: mais de 2,5 milhões dos empregos com cargos de chefia registrados na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2017, apontam o seguinte: 44% desses mais de 2,5 milhões desses cargos de chefia, 44%, pouco mais de 1 milhão, pertencem às mulheres. Aí você pode falar assim, poxa, 44% está ali, né, quase na metade, então seria uma boa proporção. Ok, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. A remuneração dessas trabalhadoras representa aproximadamente 70% dos salários dos homens nos mesmos cargos de chefia. Como ultrapassar esses limites? Como propor e implementar políticas públicas de valorização das mulheres no trabalho? Quem conversa conosco sobre esse assunto é a economista e professora do IBMEC, Vivian Almeida, especialista em economia social e políticas públicas. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Vivian. Obrigada. E Ana Cláudia Lescot, especialista em gestão pública e presidente do Instituto Fundação João Goulart, ligada à Secretaria de Fazenda aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda também ao Hashtag Educa. Para a gente começar, eu expliquei agora no início o conceito do teto de vidro, mas tem mais um, que é o piso pegajoso. Ou seja, a mulher, se ela consegue a promoção, ela esbarra no teto, né? Mas muitas vezes ela não consegue sair do lugar, porque são empregos considerados, são cargos e funções consideradas de meio expediente, porque a mulher vai ter que se ausentar para cuidar das tarefas do lar, porque é casada, porque tem filho. Então, ela não sai daquele lugar, ela não consegue nem alcançar uma promoção. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, e a economia feminista, existe uma teoria da economia feminista, né, dentro do escopo total da economia, por que é tão difícil essa mobilidade da mulher no mercado de trabalho? Por que essas diferenças persistem ainda? Eu acho, para iniciar o debate, a gente ainda tem uma restrição que coloca a gente nessa situação, não que deva, mas que acaba colocando, que é a maternidade. Então, quando você fala sobre regimes de meio expediente de trabalho, na última pesquisa da PNAD divulgada com esse questionário sobre cuidados de crianças de 0 a 4 anos, metade das mulheres, mães de crianças de 0 a 4 anos, ou está afastada do mercado de trabalho formal, e dentre as que estão trabalhando, pouco menos da metade, estão concentradas em regime de meio expediente. Porque, na verdade, é a brincadeira que a gente faz, jantares não se fazem sozinhos. Então, existe essa divisão ainda dos cuidados entre as tarefas domésticas e os cuidados com as crianças, que acaba, de alguma forma, recaindo sobre as mulheres.
E o que é mais curioso nesse processo é que mesmo as mulheres que conseguem ascender, as que eventualmente furam o teto de vidro, quando a gente vai olhar a dinâmica doméstica dessa mulher, como que é a organização familiar dela, é o que a gente chama que está sempre vinculado a um circuito de gênero-dependência. Para que ela ascenda, tem outra mulher cuidando dela. Que seja a babá, a empregada, a mãe, a sogra. Então, isso faz com que, de alguma forma, a gente tenha uma espécie de cisão entre a economia real, produtiva, como se fosse a economia que vale, né, a verdadeira, que é a economia do mercado de trabalho formal, mas para que essa economia exista, você tem alguém subsidiando, que é a economia dos cuidados, e essa ainda é preponderantemente levada pelas mulheres. Então, de alguma forma, como a gente não tem como se dividir e a gente não remunera, como se a gente dissesse, olha, você cuida dessa economia dos cuidados, que ela é necessária para essa economia real, mas eu não te pago por ela. Né? Ou então eu te pago menos do que eu pagaria se fosse no mercado de trabalho formal. Você quer complementar, Ana? Eu concordo plenamente com o que foi colocado aqui. E isso espelha uma realidade que não mudou ao longo de muitos anos. Né? O que a gente vem é replicando modelos passados de uma restrição ao trabalho feminino e uma falta de uma participação maior no diálogo também do processo de discussão das relações trabalhistas. O que a gente tem hoje na questão de legislação trabalhista prevê, por exemplo, que no ato da maternidade a mulher fique 120 dias licenciada, para algumas empresas ampliando para 180, trazendo para o município do Rio de Janeiro, após os 180, você tem mais 180 dias para aleitamento, se comprovado for, e aí tem todo um trâmite processual específico para isso, mas isso ainda é visto com um certo preconceito, porque como é que eu tiro essa mulher do trabalho? Como é que eu vou ficar 120, 180 dias ou um ano sem aquela profissional aqui? E enquanto a gente não está discutindo uma questão que há diferença, mas não precisa ser desigual. E aí é o que a colega aqui acaba de colocar. Essa é uma temática que a gente precisa trazer para a discussão, sim. É engraçado isso que você falou, porque realmente acontece. Do tipo, ela teve filho, né? Ela vai amamentar, ela vai se ausentar, mas eu estou trancando a matrícula dela, não posso contratar ninguém para substituir. Isso se a gente pensar em serviço público. Eu não sei como é que funciona na iniciativa privada, se pode haver uma contratação para esse período, como se fosse uma substituição. Mas no serviço público é exatamente isso. Tranquei a vaga, não posso contratar, vou perder aquele funcionário. Então, a coitada da criatura, né, que além de passar por todo o parto, toda, né, a modificação que vem por aí, ainda fica com a peste de que está atrapalhando o emprego, né, enquanto ela está nesse momento ausente. Né? Então, essas discussões elas precisam acontecer entre gestores, entre os próprios colegas. Né? Assim, só tentando complementar, eu acho que de alguma forma a gente ainda não entende que um cuidado com o desenvolvimento da infância adequado, ele é uma espécie de pacto social. E esse cuidado, se ele é responsabilidade só de um gênero, no caso só das mulheres, é claro que isso vai ter restrições, porque ela vai ser afetada no mercado de trabalho dela. Então, por exemplo, ela não vai ter acesso à renda. Se ela não tem acesso à renda, ela não tem acesso a bem-estar. E isso compromete o desenvolvimento da criança. Então, a partir do momento que eu faço licença maternidade, por exemplo, não licença parental, em que eu tenho uma divisão entre os homens e as mulheres, eu coloco uma restrição no mercado de trabalho dela e, ao mesmo tempo, subsidio dele. Tanto que é exatamente isso que acontece. Assim, se você olha salários entre homens e mulheres, a gente ainda tem desigualdade, mas a gente está em movimento de convergência. Mas o abismo acontece mesmo entre mães e não mães e pais e não pais, que, curiosamente, pais ganham mais do que não pais e mães ganham menos do que não mães. Por quê? Como se tivesse um imposto pela maternidade, ou pela escolha da restrição do tempo. E aí, na verdade, assim, é quase uma escolha um pouco cruel, né? Se essa mulher ela precisa trabalhar, ela aceita mesmo receber um pouco menos. E a gente traz um problema social para essa discussão. Né? Se você se vê frente a esse tipo de restrição, há mulheres hoje que já optam por dedicar-se à carreira e esquecer a maternidade.
E aí a gente tem hoje uma questão social que é a curva descendente dos nascimentos, o que está levando ao envelhecimento não apenas da nossa cidade, nem do nosso país, mas isso é um conceito mundial. Por quê? Porque a mulher precisa estar no mercado de trabalho, ela se vê frente a essas restrições e, dadas as restrições, ela faz uma opção, né? Se ela não quer tanto ser mãe, então eu abandono esse sonho de lado e parto para a minha carreira. E aí eu consigo ter essa disputa mais igualitária pela vaga do trabalho. Se ela tem o sonho de ser mãe, ela acaba, muitas das vezes, adormecendo o sonho profissional para poder se dedicar a essa maternidade, passar o tempo de dedicação da maternidade e aí depois tentar voltar ao mercado de trabalho, disputando em pé de igualdade com o homem uma vaga do trabalho. Então, a gente vive um dilema diário entre qual o sonho que queremos construir. Por que a gente não pode construir os dois juntos? Acho que essa é a grande discussão que a gente tem hoje. Por que eu não posso ser mãe, mulher e profissional? O que me impede de ser plena em qualquer uma dessas áreas? Nada impede. Eu acho que aí a gente volta aqui à discussão do diálogo que a gente precisa construir para mudar esse cenário social. E trazer os homens para a discussão. Muito. Porque a gente não está falando, mas ele me ajuda a trocar a fralda, ele me ajuda a fazer a compra no mercado. A gente está falando de uma coisa que é muito maior. Por quê? Às vezes você vai ter, de repente isso não é a sua realidade, você vive uma outra realidade, mas é o seguinte, de repente a gente vai ter, na divisão mesmo patrimonial entre um casal, né, pesos, porque isso acontece numa vida a dois dentro da família, a mulher, e isso foi engraçado, porque eu li o livro do Paul Singer uma vez, que é um livro de economia básica, e a gente estava falando o que era capital. Né? Quando você vai abrir uma empresa, você tem um know-how e o outro vai entrar com a força de trabalho, o outro vai entrar com dinheiro. Né? Quando você tem, por exemplo, uma constituição familiar, e a gente está falando de mulheres que às vezes optam por uma carreira em detrimento dessa questão familiar, e até o fato dela não ascender na carreira e se dedicar à família também tem um impacto, você vai ver que quando ela deixa, por exemplo, ela faz opções para esse cuidado, e alguns teóricos da economia falam, né, que quando ela opta pelo cuidado da família, que ela opta por cuidar da casa também, aquele homem vai ascender provavelmente. Então, às vezes, ela deixa de fazer uma pós-graduação, ela deixa de fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa, para se dedicar ao trabalho que ela já tem e à casa, e aí aquele marido, aquele parceiro, aquele companheiro ascende porque ele está com tempo livre. Então, ela ajuda ele melhorar em termos de salário, a ele melhorar profissionalmente. Mas, em contrapartida, muitas vezes o ônus fica com ela, de às vezes abrir mão da independência financeira e dos benefícios sociais. Isso ainda acontece muito? Vocês veem isso acontecer no mercado de trabalho e na gestão pública? Muito, muito ainda. A gente, antes de vir para cá, a gente fez um estudo, um levantamento. Dentro dos postos de primeiro escalão da prefeitura, nós temos menos de 20% ocupados por mulheres. Então, por si só, isso já tem uma demonstração. E trazendo para o âmbito da prefeitura, a gente tem muito segmentada a ocupação. Né? Diretoras de unidades escolares, a gente está aqui no programa vinculado para esse público específico, mas serviço social é muito vinculado, uma atividade feminina, atividade de enfermagem, embora a gente tenha muitos homens que hoje atuam nessa profissão, mas ainda muito vinculado, como se fosse uma profissão eminentemente feminina, e para outros segmentos não. Então, não existe hoje segmento. Nós temos na prefeitura hoje a primeira inspetora-geral da Guarda Municipal, que é um segmento eminentemente masculino, e ela está levando à frente com muito brilhantismo. Então, a gente tem que dizer que não existem espaços que são delimitados. Agora, existe sim isso, e não é à toa que a ONU criou o ONU Mulheres e a gente tem a ODS 5 para a desigualdade de gênero, exatamente para se discutir esse contexto das relações sociais e dizer, existe uma diferença? Existe, inclusive biológica, se formos colocar aqui, mas não existe diferenças quando a gente tem da capacidade cognitiva, intelectual e produtiva. E a mulher, ela tem condição de estar em qualquer espaço do trabalho que ela queira estar,
Por isso que a gente tem tantas profissões que antes eram eminentemente masculinas e que a mulher hoje tem se destacado, quer seja na ciência, quer seja na aviação, quer seja na segurança pública, em outros espaços que antes eram considerados muito masculinos. E a ONU traz agora uma proposta, dada a sua fala final do nosso bloco anterior, dizendo que a gente precisa trazer os homens para essa discussão. Ele traz um programa chamado He4She, onde os homens fazem esse diálogo da chamada do papel, da relevância da mulher no processo de trabalho. E aí já temos alguns órgãos dentro do serviço público que estão ativamente engajados com isso. Começamos hoje pelo próprio governo federal. E é algo que, por exemplo, lá a gente quer começar a pilotar isso. Não à toa, a gente tem hoje programas específicos de liderança feminina, porque a gente precisa começar também a empoderar essas mulheres que tenham vontade de furar o teto de vidro. Muitas das vezes ela tem vontade e não sabe como fazer. Então, precisamos hoje, enquanto gestores públicos, instrumentalizá-los. Junto com vocês aqui da hashtag Educa, lá na Fundação a gente edita uma revista trimestral chamado Revista Cidade Nova, e não à toa a gente também resolveu colocar essa temática na revista que vai ser lançada na primeira semana de março, dizendo por que ainda precisamos falar sobre isso, né? E não precisamos apenas falar isso no mercado privado, mas no público também. Se a gente for trazer aqui a cobrança, a gente olha linearmente que ainda há uma baixa ocupação pelas mulheres. No programa do Líderes Cariocas, é um processo seletivo aberto, é um programa que nós conduzimos lá pela Fundação de Seleção e Desenvolvimento de Liderança. Hoje nós temos 50% de homens e 50% de mulheres. Quando a gente faz o levantamento, isso não foi uma questão de que nós selecionamos vagas específicas para isso, mas mostra a capacidade da mulher de dizer o seguinte: olha, eu estou aqui, eu tenho potencial de chegar lá e eu quero chegar lá. E preciso só saber como é que eu trilho esse caminho. Então, o nosso papel enquanto gestores públicos é auxiliar para que elas trilhem esse caminho, né? E aí... E isso é uma demanda? Você está achando, de repente, assim, mas isso ainda porque somos um país latino, né? Temos aí ainda um comportamento machista ao longo desse tempo todo. Se você acha que é mais ou menos por aí, eu vou te dizer que não é, não. Olha só, a atriz Frances McDormand, no discurso do Oscar de 2018, ela levou o Oscar de melhor atriz pelo filme 3 Anúncios para um Crime. Ela fez um discurso que a gente coloca aqui para você, um trechinho, falando um pouquinho disso. E pensa, a gente está falando da maior indústria de entretenimento dos Estados Unidos, que é cinema. Então vamos dar uma olhada? If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on. Ms. Boyne. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need finance. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion rider. No discurso aí da Frances McDormand, ela fala o seguinte: inclusion e rider, né? A gente tem o andar junto, né? A inclusão e andar junto, caminhar junto, parceria, né? Eu acho que é muito maior ali o que ela quer dizer. E me chamou a atenção nesse vídeo uma coisa que ela diz: não falem hoje na festa sobre negócio com mulheres, né? Se dirijam aos escritórios, se dirijam às nossas produtoras, porque nós sabemos fazer negócios também. E o quanto é importante esse reconhecimento. Essa fala, eu acho que diz muito, né? Quando ela manda levantar, não sei se vocês observaram, são poucas. A gente tem muito mais acompanhantes do que a representação ali. Isso também chamou a atenção? Chamou muito. Sem dúvida. Assim, é claro
É curioso a gente ver como é o reflexo das decisões passadas. A gente tem uma entrada ainda recente das mulheres no mercado de trabalho frente ao que a gente via. Mas eu acho especialmente importante que você comentou, venham aos nossos escritórios fazer negócios, porque, em grande medida, até retomando um pouco o que você falou anteriormente, se vincula muito à ideia, de novo, da mulher subsidiária da carreira do homem. Então, é como se, olha, eu sei mergulhar nesse mundo, eu sei mergulhar no mundo do trabalho, eu sei ganhar dinheiro, mas eu preciso do seu suporte. Bom, isso não necessariamente é verdade, as mulheres podem fazer o próprio negócio, mas, de alguma forma, isso vem da pergunta que você me fez. Por que o imposto materno? Porque eu deixo você mergulhar na sua carreira e aí é uma questão comportamental. E eu fico picando a minha. Então, eu cuido de manhã das crianças e eu vou de tarde para o trabalho e eu volto. E é claro que, obviamente, até por uma questão de horas que você se dedica ao trabalho, você não consegue ter a mesma remuneração. Eu sempre brinco o seguinte, olha médico, né? Porque médico é uma boa remuneração, enfim, é uma carreira mais sólida. Tudo bem, você já tem muito mais igualdade nas entradas. Tem mulheres fazendo medicina, tanto quanto homens, às vezes até mais. Mas olha o produto, olha a carreira. Ela continua sendo a pediatra e ele continua sendo o neurocirurgião. Então, ele é o cara que pode ficar 12 horas numa sala de cirurgia, porque sabe que o telefone dele não vai tocar, porque tem alguém cuidando dos filhos, e as mulheres ficam no seu trabalho reproduzindo a sua vida, né? Aquela ligação, atende um paciente aqui, atende um telefone ali, cuida de outro paciente. Então, essa própria atenção picotada impacta. Então, quando você fala de inclusão, ok, tem o tempo do cuidado da família, meu, mulher, mas tem seu homem. Então, vamos caminhar juntos para que a gente possa ter uma trilha na média parecida, para que não fique uma média dos extremos, né, das mulheres e dos homens. Então, é muito importante que esse discurso de colocar da seguinte forma, olha, a gente sabe fazer negócio também, então venham cuidar também junto com a gente. Dá para caminhar todo mundo junto, não só mulheres, mas mulheres e homens. Agora, a gente já está indo aí para os minutos finais do programa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu acho que é fundamental. A mulher que chega à chefia, né, e aí hoje nós temos aqui uma professora de um dos principais institutos de ensino de economia, de administração, ligada, inclusive, à pós-graduação. E negócios. Né? E negócios. E a gente tem, simplesmente, a presidente de um instituto que, entre outras coisas, também faz a seleção para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Para o corpo de trabalho, para o staff. Eu, quando fiz a prova para cá, para a Multirio, foi a Fundação João Goulart que fez o concurso público. Qual o papel das mulheres que alcançam um patamar, um cargo de chefia, em puxar as outras mulheres? Por que essa sororidade é importante? O papel dessas mulheres no cargo de chefia, de trazer as outras para cima. Primeiro, porque a gente não pode replicar o discurso que vem sendo replicado há muitos anos. E a gente tem que aproveitar, como a Francis fez, e já que nós temos voz, sermos voz. E aí, até me ajeito aqui, porque isso é um tema que acaba, mexe com a gente. Pode falar. Né? Mexe com a gente. E aí a gente trazer algumas temáticas à tona, trazer discussões, mesas de debate, seminários que discutam isso e também provocar mudanças nas nossas normas internas. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma premiação para os gestores no final do ano passado, e era a segunda premiação, a gente resolve fazer que haja uma representatividade feminina, porque no ano anterior foi eminentemente masculino. Eu falei, então, esse ano, vamos dividir. Tenhamos o homem premiado, reconhecido, mas tenhamos a mulher também reconhecida. E isso foi de um impacto enorme. E quando a gente também entende que o papel da maternidade é relevante, inclusive, para o contexto social, além do contexto pessoal da mulher, a gente tem que entender e não replicar o modelo de que se ela vai entrar de licença maternidade, é aquele tempo que é necessário, sim, para licença maternidade, e a gente pode pactuar com o restante da equipe sobre divisão do trabalho, verificar se há ou não disponibilidade de uma contratação de mão de obra temporária. Isso é muito mais restrito no serviço público que no serviço privado. Mas já há para alguns serviços, por exemplo, a saúde, eles contam com índice de segurança técnica, que já prevê as ausências como faltas de licenças médicas. Por que não pode se prever a licença maternidade nisso? Nós somos uma maioria hoje no serviço público municipal. Por que não discutirmos no nosso contexto? Por que não levamos essa pauta também para outros contextos?
Nós temos hoje a Ilana Trôpica, que é coordenadora geral, se não falha a memória, da área de gestão de pessoas do Senado Federal, e resolveu trazer essa pauta para dentro do Senado, que é eminentemente masculino, como vimos agora no Oscar. Disse, olha, a mulher também está aqui. E por que não trazer essa pauta do He for She? Ela, enquanto posição de chefia, levantou essa discussão. E isso não é uma bandeira. A gente não está discutindo aqui bandeiras, a gente está discutindo aqui a necessidade de um diálogo necessário neste momento que nos encontramos. Então, a gente não pode se furtar ao papel enquanto gestor, principalmente o gestor público, que somos indutores de políticas públicas na sociedade. Então, nós temos que ser o primeiro, isso é liderança pelo exemplo. Eu tenho que fazer para que a sociedade entenda que é possível fazer também, para que as empresas entendam que isso é possível fazer também. E que não simplesmente nos coloquem dentro de uma caixinha de vidro que ou o meu teto me prende, né, o teto inferior me prende, ou o teto superior não me deixa subir. Por que isso? Então, como gestora pública, eu sou a primeira a trazer essa pauta, essa discussão e dizer, olha, inclusive porque trazendo a experiência, durante a minha licença maternidade da minha segunda filha, aí eu perdi a minha posição de chefia. Mas eu tenho 2 funcionárias lá que ganharam chefias grávidas, mesmo o gestor não trabalhavam comigo, mas sabendo que elas estariam de licença maternidade. São gestores como esse que a gente precisa, que tenham essa visão pela competência profissional, pelo que retorno dá ao trabalho, e no caso do serviço público à sociedade carioca, né, trazendo aqui para a nossa realidade, o trabalho daquela profissional. E que ela não precisa estar restrita, porque ela optou pela maternidade, né? E que tenhamos liberdade pelas nossas opções. Eu acho que é isso. A maternidade é uma liberdade da mulher também. E temos a liberdade de querermos ser mãe, podermos usufruir desse período da licença maternidade e depois voltar com toda a força, com todo o gás, com todo o vigor para a nossa produção laborativa e contribuir com a economia local, regional, estadual, nacional, né? E a gente pode fazer isso. Você falou em liberdade antes do programa começar, né? Exatamente isso. Exatamente, e nem combinamos. É a liberdade de ser quem se é. E eu acho que o fato a importância de mulheres em altos postos de trabalho é uma identificação natural. A gente conhece os nossos dramas, as nossas dores, então a gente, de alguma forma, acolhe. E talvez, assim, para a gente tentar encerrar com uma boa notícia, o mundo tecnológico em que há o risco da substituição de mão de obra e a valorização das habilidades socioemocionais, a gente tem uma história grande de desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, talvez seja uma hora da gente ter vantagem nesse processo. É verdade. Trazendo para o mercado de trabalho, hoje, as últimas pesquisas colocaram que eles contratavam, né, pelo conhecimento e demitiam, na realidade, por essas habilidades, né, socioemocionais, são as soft skills. E a mulher, ela tem essa habilidade muito inata. E a gente vai contribuir muito para essa mudança do conceito do trabalho que está evoluindo aí para os próximos anos. Olha, muito obrigada. Adorei a conversa com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado, porque a gente sempre aprende bastante, né, quando vem o pessoal que bota a mão na massa mesmo, fazendo, né, acontecer o assunto que a gente trata aqui no estúdio. Então, muito obrigada por vocês duas terem aceito o convite, terem vindo. E você, obrigada pela companhia também. Você já sabe, você encontra mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. E eu aguardo você no próximo Hashtag Educa. Até lá. Tchau.